Provérbios capítulo 16, versículo 18. Nós vamos ler este versículo inicial, todos juntos. É um texto bem conhecido, nós sabemos recitá-lo, nem sempre nos lembramos aonde ele está escrito. Está aí então, Provérbios 16, versículo 18. 16, 18. Leiamos juntos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, suplicamos ao Senhor neste momento que nos ajude a refletir, ó Deus, sobre a Tua palavra, e que possamos aprender com ela, ó Deus, aquilo que é bom para o nosso coração e para a nossa vida. Assim, ó Deus, pedimos nesta hora que o Senhor sensibilize-nos e que o Senhor nos torne atentos, ó Deus, ao que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém. Muito bem. Há um princípio ético fundamental que domina, que rege o pensamento que é exposto no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, como o próprio nome já diz, trata-se de um livro de literatura de sabedoria, que nós chamamos de literatura sapiencial. Então, estes são os apanhados de Salomão a respeito da vida. E aplicando o princípio da sabedoria, ele analisa a vida e faz constatações. Como eu já disse algumas vezes aqui, o livro de Provérbios não é um livro de promessas, e nem muito menos um livro de leis. O livro de Provérbios é um livro de observação. Salomão observa a vida e ele conclui algumas verdades a respeito da vida, e o Espírito Santo o inspira a escrever estas conclusões que ele tira em forma proverbial, em forma de provérbios. E esses provérbios estão ajuntados aqui neste livro, e eles nos ajudam a observar a linha mestra que rege esta exposição que Salomão faz. É exatamente a diferença entre a vida de um homem que teme ao Senhor e a vida do homem que não teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é um homem prudente, ele é um homem que tenta viver com justiça, ele é um homem que ele tenta fugir das armadilhas que a própria vida prepara para ele. Então ele é alguém que está extremamente preocupado, não com as mesmas preocupações que a maioria das pessoas estão, mas ele está preocupado com o temor a Deus. E é por isso que o próprio livro diz que o temor a Deus, ele é o que dá início a um processo de sabedoria na vida de uma pessoa. O princípio da sabedoria é exatamente iniciar temendo a Deus. Tá? Então, nesse afã de explicar isso, o autor de Provérbios, ele vai usando alguns princípios para estabelecer essa diferença clara entre a vida de um ímpio e a vida de um homem fiel, um homem pio. E especialmente este versículo que fala sobre a soberba, ela também cumpre um papel, ou este assunto cumpre um papel importante dentro do livro de Provérbios, né? É um princípio ético que fundamenta todo o livro de Provérbios a respeito deste assunto, e a posição é bem clara, é a posição do papel da soberba em produzir a ruína dos projetos humanos. Tá? Então, em todo o livro de Provérbios, nós vamos encontrar isso amplamente divulgado pelo autor. A soberba, ela desconstrói, ela arruína a vida do ser humano, da vida da sociedade. Tá? Então, isso nós vamos ver nesta manhã, e não apenas com esse texto de Provérbios 16, 18,
mas com apoio de alguns outros textos. Há um motivo claro porque o autor de Provérbios associa a soberba à ruína. Há pelo menos 4 questões importantes que ele cita aqui a respeito do que a soberba faz com a minha vida. Tá? Então vamos voltar um pouquinho, algumas páginas. Provérbios capítulo 11, versículo 2. O primeiro aspecto que ele coloca para nós é o seguinte, que a soberba, ela sempre tem como consequência a desonra. A primeira consequência da soberba é a desonra para a sua própria vida, é desonrar princípios e valores que você recebeu de outras pessoas, é experimentar a desonra entre os seus pares, perder a sua reputação, de forma uma linguagem mais atual, é o que a soberba traz. A soberba, naturalmente, ela vai te levar para uma situação em que você vai perder sua reputação. Versículo 2 do capítulo 11 de Provérbios diz: em vindo a soberba, ou seja, quando você adota a soberba como estilo de vida, sobrevém a desonra. É logo na sequência. Se você decide viver ou começa a viver de forma soberba, pode esperar que em pouco tempo você vai experimentar também a desonra, o contrário de ser honrado. Por outro lado, com os humildes está a sabedoria, que é a conclusão deste texto. Além disso, vamos agora em Provérbios capítulo 13, versículo 10. A soberba, ela também vai produzir a contenda. Provérbios capítulo 13, versículo 10, deixa isso bem claro. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A sabedoria a soberba vai fatalmente colocar você numa situação em que você vai viver conflitos. Vai viver conflitos com as pessoas que estão mais próximas de você, vai viver conflitos com aqueles que estão mais distantes, sejam pessoas que você ama e tem intimidade, sejam pessoas que você talvez nem conheça. A vida na soberba vai literalmente levar você para uma circunstância em que você vai experimentar este ambiente extremamente confrontador, este ambiente de muitas contendas, de muitas brigas, de muita dissolução. Além disso, continuando ainda, em Provérbios 14 agora, versículo 3, a soberba, ela alimenta, ela fortalece a tolice proveniente da boca insensata. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando você está disposto a viver de forma soberba, você vai acreditar e vai dizer insensatez. E o problema é que a soberba vai fazer com que você acredite nisso. Vai fazer com que você alimente todo tipo de insensatez, coisas que são absolutamente insignificantes, coisas que são fúteis, coisas que são tolas, que você vai começar a acreditar e vai defender e vai viver falando sobre isso ao ponto que você vai fazer dessas coisas o grande princípio que vai reger a sua vida. E Provérbios 14, versículo 3 fala sobre isso. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Ou seja, o soberbo, naquilo que ele fala, na sua tolice, ele alimenta a sua soberba, e a soberba por sua vez o faz dizer coisas tolas, e a sua tolice alimenta a sua soberba, e isso é um círculo vicioso em que ele fica. Soberba e tolice são dois lados de uma mesma moeda, estão sempre. Aonde você encontrar um soberbo, você vai encontrar também um tolo. É isso que esse texto. Por que Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína? Por causa desses itens todos. Em quarto lugar, este próximo item está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo 23. A soberba é o principal instrumento para destruir, para abater um ser humano. Então veja lá, versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, o destruirá.
mas a humildade ou o humilde de espírito vai obter honra. Então o ponto para nós nesta manhã é isso. Nosso assunto é a soberba que precede a ruína, a insensatez que vai te levar à queda, né? Quando nós vivemos e nós nos entregamos a essa loucura de acreditar a nosso respeito aquilo que não é verdadeiro, de realmente acharmos que nós somos alguma coisa, que nós temos alguma coisa, ou que nós não precisamos de nada, nós nos enquadramos dentro de um perfil que nós chamamos de um perfil soberbo. E as consequências são extremamente danosas. Então, nesta manhã eu queria refletir com vocês um pouco sobre esse assunto. De forma introdutória eu mostrei para vocês como o livro de Provérbios mostra soberba como um princípio que vai conduzir à ruína, um modelo de vida que vai te levar à destruição. Muito bem, então voltando um pouco antes agora, o que é soberba em si? Tem muita gente que acha que soberbo é o político que rouba e faz os absurdos que eles estão acostumados a fazer e se acham maiores, melhores e mais poderosos do que qualquer outra pessoa. Outros acreditam que soberba é aquilo que você vê no personagem na novela, aquele que é o todo-poderoso. Toda novela tem lá um coronel, um grande empresário, alguém que detém o poder e com essa pessoa ninguém pode falar, essa pessoa não respeita leis. Isso realmente é uma caricatura muito clara que mostra de forma bem gritante o que é soberba. Mas é possível que nós vivamos uma soberba tão grande quanto, mas de uma forma tão disfarçada que nós mesmos nos achemos pessoas humildes. Quer ver? Eu vou mostrar para você. A soberba tem a ver com acreditar a respeito de si mesmo uma coisa que é irreal. Esse é o princípio da soberba. Soberba é achar que eu sou uma coisa que eu não sou. Isso já começa com uma questão estética. Quando eu me acho bonito demais, quando na realidade a minha beleza não se encaixa nos padrões estéticos da sociedade onde eu estou vivendo. Quando eu me acho magro demais, enquanto todas as pessoas estão me vendo gordo. Tem gente que se acha gordo demais quando todo mundo está vendo essa pessoa magra. E a soberba, ela começa com coisas pequenas e simples assim. Quando eu me convenço de que eu sou alguma coisa que eu realmente não sou. Dentro de um ambiente de trabalho, soberba pode ser descrita como aquela atitude do indivíduo que se acha insubstituível. E nós trabalhamos e nós conhecemos pessoas assim, talvez nós mesmos nos sintamos assim. Insubstituíveis. Isso é soberba. Dentro de uma relação matrimonial, quando o marido ou a esposa se acha melhor do que o cônjuge e tenta o tempo inteiro assolapar, diminuir o cônjuge, isso é soberba. Pensando um pouco na questão religiosa, uma vez que nós estamos todos reunidos dentro de uma igreja nesta manhã, quando eu me sinto um crente acima da média, melhor do que os outros, isso é soberba. Ou eu que não sou crente, mas venho numa igreja e alguém diz, olha, você precisa confessar os seus pecados diante de Deus, você precisa crer no Senhor, porque o único meio de nós termos alguma garantia quanto à vida eterna é nós reconhecermos que precisamos do Senhor. E daí você diz assim, não, eu não preciso, está tudo bem, na verdade eu não mato, eu não roubo, eu não tenho nenhum tipo de vício, eu tomo lá um pouquinho, um vinho, ou de vez em quando eu saio com os amigos, como um pouquinho além da conta, mas nada assim, não tem nada, então eu não preciso, para que eu preciso de salvação? Isso é soberba. Essa é a soberba da vida, a soberba de achar que eu não preciso de Deus. Então a soberba é algo que está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Soberba não é assunto de político corrupto, soberba não é assunto daquele grande magnata do petróleo. Não, soberba é um assunto meu e seu. Porque eu posso não estar sendo este soberbo caricaturado que todo mundo identifica de longe, mas eu posso sim estar cultivando dentro do meu coração uma cultura de soberba. O simples fato, imagine um pai chamando a atenção de um filho e o filho está balançando a cabeça e dizendo, não fiz.
O simples fato de eu não admitir as coisas que eu faço, isso é soberba. É a soberba de não querer ser repreendido, de não querer ser disciplinado, de não admitir aquilo que é a sua realidade. Muitas vezes nós fugimos da nossa realidade porque nós não gostamos dela. Ninguém te conhece mais do que você mesmo. E muitas vezes a grande soberba da nossa vida é pintar uma máscara, um quadro daquilo que nós realmente não somos, porque no fundo a gente sabe que a gente é muito pior do que a gente apresenta para os outros. No fundo todos nós sabemos o quão necessitados, carentes nós somos de ajuda, especialmente de Deus, mas também das outras pessoas. Então, falar de soberba não é falar de um ou outro, dois ou três indivíduos dentro da nossa sociedade que são os soberbos. Não, não é isso. Falar de soberba é falar a respeito de um problema de cada um de nós. Talvez em áreas diferentes, mas todos nós temos um pouquinho de soberba ou bastante soberba dentro do nosso coração. Muito bem, a soberba é, segundo o autor de Provérbios, segundo Salomão, é o que precede a ruína. Ou seja, quando eu dou espaço para a soberba, ela vai me levar a uma destruição, a uma queda. Nós olhamos introdutoriamente que existem vários motivos para isso, né? Nós consideramos pelo menos 4 motivos desses, né? A soberba, ela vai trazer desonra para a minha vida. Por que ela vai trazer desonra? Porque uma vez que eu acredito a respeito de mim aquilo que não é real, mais cedo ou mais tarde eu vou começar a agir de acordo com aquilo que eu acredito. Vamos usar um exemplo de uma pessoa que está equivocada financeiramente. A pessoa acha que ela tem o que ela não tem. Ela acha que ela precisa mostrar para os outros o que ela não é. Então ela começa a fazer coisas tolas. Coisas tolas como gastar mais do que ela ganha. Coisas tolas como gastar com coisas que são desnecessárias, fúteis. O problema disso é que, aparentemente, no início, ela vai mostrar que ela é alguma coisa aos olhos da sociedade. Mas com o passar do tempo, esse buraco econômico que está sendo aberto dentro da casa, embaixo dos próprios pés, vai trazer o quê? Vai trazer desonra. Porque mais cedo ou mais tarde, o cobrador chega, mais cedo ou mais tarde você não consegue pagar, mais cedo ou mais tarde a notícia começa a correr. E aí em pouco tempo você se torna alguém desonrado. Ou seja, é como uma grande montanha russa. Num dia você fica famoso por causa das coisas que você conquista. No outro dia você fica famoso também por causa das derrotas que você teve. Esse é apenas um exemplo prático. Mas isso pode acontecer em termos de relacionamento. Isso pode acontecer em termos religiosos também, quando você se acha tão grande, tão extraordinário, que num dia você está pregando. Num dia você está sendo o grande exemplo do cristianismo, no outro dia você está sendo disciplinado. Ou seja, isso pode acontecer em vários ambientes diferentes. Mas a soberba, ela é assim, ela é composta. Por que ela precede a ruína? Porque a soberba sempre começa levando você para a desonra, mas não vai parar na desonra. Nós observamos, nós vimos nesses textos que nós lemos, que não só a soberba, ela vem acompanhada pela desonra, mas a soberba também, ela resulta em contendas. Ou seja, quando você acredita a respeito de você mais do que você realmente é, em algum momento você vai começar a entrar em conflito com as outras pessoas. Vai entrar em conflito por quê? Primeiro porque na realidade você está lutando contra você mesmo. Você está lutando para esconder uma coisa que você é e mostrar uma coisa que você não é. E quando alguém começar a perceber essa mentira, você vai ter que contender com essas pessoas. É uma coisa muito parecida com aquilo que partido político faz. Já perceberam o que uma campanha política leva as pessoas a fazerem? Tem gente que vai tentar ser eleito por aquilo que faz. E outros vão tentar ser eleito mostrando o que o outro não faz. Ele não vai fazer, mas ele vai mostrar o que o outro não faz. E o que a gente encontra quando a gente vai, quando a gente está num período político, num período pré-eleições, nesses debates é exatamente isso. Você senta na frente da sua televisão para assistir um debate, imaginando que ideias serão debatidas, projetos serão debatidos. Daí começa o indivíduo lá falando, olha, eu queria perguntar para o fulano, para o ciclano, sobre aquela coisa que deixou de fazer, aquele empreendimento que está parado, aquela promessa que fez e não cumpriu. Ou seja, é a tentativa de desconstruir o outro, porque quanto mais baixo o outro tiver, mais alto você ficará.
Mas você não vai ficar alto porque você subiu alguns degraus. Você vai ficar alto porque o outro desceu. Por que a soberba ela produz contenda? Porque a soberba é assim, é você tornar o seu nome grande não por aquilo que você faz, mas tornar o seu nome grande porque você desconstrói os outros perto de você. E quem aqui já conviveu com alguém assim no local de trabalho, isso é muito comum, você sempre vai encontrar gente incompetente, querendo destruir os competentes para que ele se sobressaia. Ele não vai ganhar por competência, ele vai ganhar por destruir a reputação daqueles que estão ao seu redor. A soberba vai levar o indivíduo a contender com todo mundo. Essa é uma das maneiras dele se sobressair, destruir quem está ao lado dele. Contenda é assim, a soberba é assim. Pessoas soberbas estão o tempo inteiro criticando os outros. Quer saber se você é soberbo? Olhe para o que você diz. Gente soberba está sempre falando mal. A esposa soberba está o tempo inteiro detonando com o marido, falando mal dele. O marido soberbo está o tempo inteiro falando mal da esposa. O funcionário soberbo, ele está sempre falando mal dos outros funcionários. O crente soberbo, ele está sempre falando mal da igreja. Está sempre falando mal dos irmãos. Porque o irmão fulano de tal é assim, porque o irmão fulano de tal é outro, porque essa liderança é assim, porque não sei o que é assim, porque a igreja é assim. O que essa pessoa quer na realidade? Essa pessoa na realidade, ela tem um coração bem soberbo, e ela quer desconstruir o outro para que ela possa aparecer. Infelizmente, nós vivemos num ambiente em que a maneira mais fácil de aparecer é você descer o pau nos outros. Aí você aparece, todo mundo ouve. Você começa a falar alto, essa igreja não tem amor, ou essa igreja não tem isso, ou essa igreja... Aí todo mundo presta atenção em você. E causa essa falsa impressão de que a pessoa foi levantada. Na realidade, todo mundo está sendo afundado. E nesse ambiente, o silêncio é o melhor remédio. Lembra do Senhor Jesus? Falaram horrores, mentiram contra ele, fizeram acusações falsas contra o Senhor Jesus, e em tudo isso ele não abriu a sua boca. E lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: por isso o Pai o exaltou. Filipenses deixa muito claro que os humilhados serão exaltados. Então o caminho para ser exaltado não é a soberba de jeito nenhum. A soberba vai levar você à desonra, a soberba vai levar você a contendas, e não só isso. Nessa introdução nós vimos também que a soberba, ela alimenta a tolice. Gente, como isso é verdadeiro e prático? O sujeito soberbo, ele começa a acreditar, vou dar um exemplo bem prático. O sujeito soberbo, ele começa a acreditar na importância de marcas. A importância de marcas. Então ele acha importante fazer o quê? Gastar uma fortuna para comprar uma única camisa de uma marca tal, ou um único sapato de uma marca tal, e ele não tem mais, mas ele gasta tudo com aquele que tem aquela marca para poder sair e mostrar aquilo. É ou não é uma tolice? E infelizmente a nossa sociedade, especialmente o comércio, se alimenta da tolice dos soberbos. Por quê? Porque você cria estes emblemas de marcas famosas para fazer com que pessoas soberbas, com o coração cheio de tolice, façam absurdos e se endividem simplesmente para ter uma coisa daquela tal marca famosa. E o pior, que o que não consegue se sente mal com o que tem, mesmo sendo uma coisa de boa qualidade, mas não é da marca. Tem uma marca famosa aí de jeans e de roupa também. Quando eu estava no seminário, e seminarista nunca tem dinheiro para nada mesmo, né? Sempre falta alguma coisa, mas não tem dinheiro. Mas eu gostava muito daquela marca, achava bonito, eu queria ter alguma coisa daquela marca. E aí, no terceiro ano entrou um aluno de primeiro ano que já era um homem de meia idade já, e a gente foi fazendo amizade, todo mundo. Um dia ele falou pra gente, a gente estava comentando um negócio, ele falou assim: vocês gostam da marca tal? Aí a gente falou: nossa, as calças são maravilhosas. E a minha orelha já ficou em pé, né? Opa! Eu falei: não, gosto. Ele falou: pois é, eu tenho uma confecção, eu produzo calças jeans para eles.
A única coisa que eles fazem é pegar minha calça, aliás, eu faço isso para eles, eles mandam a etiqueta e eu colo lá, mas quem produz sou eu. Se vocês quiserem, eu vendo para vocês aqui, vocês não podem ficar fazendo propaganda disso daí por aí, mas para vocês aqui que são seminaristas, eu vendo para vocês, e aí a gente foi ver o preço era coisa assim, 1/4 do valor que vendia na loja, só tem um detalhe, não tem a etiqueta. Por incrível que pareça, teve muita gente que não comprou, porque não tinha etiqueta. A mesma calça, a mesma, só não tinha etiqueta. Ambientes, a gente se ilude com ambientes. Depois de um certo tempo morando em São Paulo, eu comecei a comprar muitas coisas, por exemplo, em termos de vestiário, comecei a comprar na José Paulino. José Paulino é uma avenida famosa que tem em São Paulo, vende as mesmas roupas, com as mesmas marcas que vendem num shopping center. Só que o shopping tudo é brilhoso, tudo tem espelho, tem luz, tem um monte de coisa e tem status, né? Então o soberbo ele gosta, ele não vai querer andar numa rua que parece uma feira, aí não vai, né? Tem gente vendendo laranja, abacaxi, uns abacaxi que eu nunca vi igual, não sei o que eles fazem, mas é mais doce do que qualquer coisa que você coma em outro lugar. Mas você vai ter que dividir o espaço da calçada com o vendedor de melancia, vendedor de abacaxi, com o camelô, mas você vai comprar a mesma roupa. Mas a soberba faz a gente pensar de maneira tão tola que você abre mão de coisas importantes como um valor que cabe dentro do seu orçamento para poder sustentar o status de entrar num shopping, de comprar uma marca. Isso, o que é isso? Isso nada mais é do que tolice. E a Bíblia diz, Provérbios diz que a soberba alimenta a tolice. E a tolice alimenta a soberba. Ou seja, o que leva a gente a gastar absurdos com uma coisa só porque ela tem uma marca famosa, ou porque é reconhecida, porque todo mundo olha e fala, o que leva a gente a fazer isso? Soberba e tolice. Essas coisas são coisas tolas. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque são degraus que a gente vai descendo e que vão levar a nossa vida à ruína, à destruição. Desonra por causa da soberba, vai levar à destruição. Contenda por causa da soberba. Todas as brigas que a gente sai da seguinte maneira, não vou falar mais nada, e fecha a boca e vai embora. Você está saindo da briga por causa da soberba. Porque quando você não resolve um assunto numa discussão, e você não consegue dissuadir o outro, então peça desculpa e fala assim, olha, me perdoa se eu te ofendi, eu quero continuar seu amigo, eu não vou sair daqui e deixar esse assunto assim inacabado. Então se você não quer perder, eu perco, mas eu quero continuar seu amigo. Isso é um coração humilde, né? O coração soberbo não, eu não perco nem no par ou ímpar, não vou perder essa discussão com você, então eu prefiro não conversar mais com você. Isso é soberba, né? Soberba, ela vem cheia de contenda, a soberba vem cheia de tolice, né? E por último, que nós vimos aqui também nessa introdução, nos textos de Provérbios, a soberba, ela é o principal instrumento para se destruir uma pessoa. Como é que o inimigo das nossas almas, seja estes inimigos sejam espirituais, ou sejam pessoas, como é que eles nos destroem? Você quer saber das intenções de uma pessoa, se ela quer te construir ou te destruir? O cara que chega e te dá um tapinha nas costas e diz coisas a seu respeito que você sabe que não é verdade, porque você é muito menos do que isso, cuidado, porque esse indivíduo não está intencionado, a intenção dele não é te elevar, provavelmente é te destruir. Amigos verdadeiros, irmãos verdadeiros, batem nas tuas costas, te elogiam pelo que você realmente é e vão te dar toques a respeito do que você também realmente é e que não é muito bom. A diferença entre um elogio de uma pessoa que quer te alimentar com soberba e fazer você cair, é que esse vai chegar e vai dizer que gostou muito de você ter feito aquilo que você sabe que você não fez. Vai dizer que você é grande, vai falar que você é maravilhoso, vai falar só coisas boas de você e não vai tecer nenhum comentário crítico a teu respeito. Já a pessoa que quer realmente te ver elevado, que quer ver você crescer, ele vai chegar e vai falar assim, olha, você foi muito bom nisso, nisso e nisso. E se você me permite, pelo quanto eu gosto de você, eu preciso dizer uma coisa, você precisa dar uma melhoradinha nisso, nisso e nisso. Essa pessoa está querendo o teu bem, está preocupado em fazer você crescer. Ele cumpre papel de pai. Mas aquele que só te enaltece
e que só fala coisas aveludadas ao seu ouvido, você tem que tomar cuidado. Porque essa pessoa, ela está te alimentando na sua tolice e na soberba. E a soberba vai te destruir. Nesse sentido, é muito importante você considerar o seguinte: existe hoje no mundo muitas igrejas, milhares, talvez milhões de igrejas, que simplesmente decidiram não falar mais sobre pecado, não falar mais sobre nenhum assunto que constrange as pessoas, falar só a respeito de amor. O que é isso, se não simplesmente ficar alimentando o ego das pessoas, para fazer com que elas se tornem cada vez mais soberbas, e a soberba lá no final vai fazer o que com elas? Vai destruí-las. E então agora eu quero trazer esse assunto para finalizar, especialmente para o âmbito espiritual. Vejam, quando o Senhor Jesus está falando a respeito daquilo que realmente é felicidade, nós chamamos isso de bem-aventuranças, o Senhor Jesus começa exatamente pelo assunto principal que nós estamos abordando aqui nesta manhã. Jesus começa dizendo que bem-aventurado é o pobre de espírito, ou em algumas versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que ele começa nesse ponto? Porque ele diz, olha, se existe uma coisa que não vai entrar no céu, ou pessoas que não vão entrar no céu, são as pessoas soberbas. Por quê? Soberba é um pecado sem perdão? Não, não é porque soberba é um pecado sem perdão. É porque a pessoa soberba, ela não acha que ela precisa de Jesus. Ela não acha que ela precisa de Deus. Então a soberba não vai entrar no céu, porque o sujeito que é soberbo, ele não quer ir para o céu, porque ele acha que ele não precisa. Ou até quer, mas ele acha que ele pode fazer isso sozinho. E então o Senhor Jesus começa as bem-aventuranças, começa a dizer o que é realmente felicidade. Ele diz que a felicidade, ela é, em primeiro lugar, você admitir que você precisa da ajuda do Senhor. Quem vai para o céu, quem vai experimentar a doçura de tudo que Deus tem preparado para nós, são aquelas pessoas que reconhecem que precisam. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o Senhor Jesus chamou um pecador, chamado Levi, para segui-lo. E depois o nome deste pecador, chamado Levi, foi trocado para Mateus, e é ele que escreve o primeiro evangelho na nossa Bíblia, o Mateus, o Evangelho de Mateus. Mas quando chamou Levi, ele foi criticado. E no mesmo dia que ele chamou Levi, ele foi fazer uma refeição na casa de Levi, e Levi trouxe todos os seus amigos corruptos para comer com ele. E os religiosos soberbos daquela época, eles começaram a criticar e falaram assim, olha, ele come com os pecadores. Ele diz que ele é o filho de Deus, que é o mestre, mas fica comendo com essa gentalha aí. E aí Jesus se dirige a essas pessoas e diz assim, olha, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, aqueles que sabem que são pecadores e que precisam de ajuda, eles vão me receber, porque eu vim para eles. Mas aqueles que se acham bons, aqueles que estão com o coração cheio de soberba, essa soberba da vida de achar que você não precisa de nada, que pelo simples fato de você não matar, não roubar e não ter nenhum vício crônico aí, você está caminhando de passos largos para uma eternidade feliz com o Senhor. Essas pessoas, o Senhor Jesus disse, eu não vim para eles, porque eles não percebem que eles precisam de ajuda, eles se acham sãos. Então, se já não bastasse a soberba ser um caminho para que você experimente a ruína aqui, nas questões de relacionamento, nas questões econômicas, nas questões profissionais, a soberba finalmente é coroada pela queda e pela ruína final, que é você perder a salvação que o Senhor oferece graciosamente, tão somente por você não perceber que você precisa dela. Tão somente por você não crer em Cristo, porque você não se acha necessitado dele. E nesse conjunto existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que nunca foram cristãos, que nunca buscaram o Senhor, que nunca oraram, que nunca leram a Bíblia, pessoas que nós consideramos como pessoas que são incrédulas, ímpios, pessoas que não fazem parte de igreja, não querem saber de igreja, não tem nada a ver com igreja. E nesse grupo também, e um outro grupo dentro dessa multidão de soberbos, existe um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão dentro da igreja não porque se sentem necessitados de Cristo, estão dentro da igreja porque
acham que estão prestando um favor a Cristo, porque se sentem tão bons, e dizem, olha, eu preciso ficar aqui para ajudar o Senhor Jesus a levar uma multidão para o céu. A soberba, ela pode vir de muitas maneiras, mas a consequência final dela, seja a soberba do ímpio que acha que não precisa de Deus, seja a soberba do religioso que acha que Deus precisa dele, a soberba é contemplada no final com uma grande ruína. A ruína aqui é dura, é amarga e é terrível, mas a ruína lá é ruína sem fim, é eternidade. Por isso, nesta manhã, eu quero chamá-los à seriedade desse texto. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. Aonde? Aqui já, na sua vida profissional, na sua vida econômica, nos seus relacionamentos, e lá, numa eternidade em castigo eterno sem Deus. Por outro lado, a humildade de reconhecer, eu não sou nada, eu preciso melhorar todos os dias da minha vida. Eu preciso melhorar, não importa quantos anos eu tenha, quanto tempo eu tenho de igreja, quanto eu tenho como um profissional, quantas faculdades eu tenha, quantas pós-graduações eu tenha, não importa se eu tenho MBA, não importa se eu tenho MBA internacional, eu continuo precisando aprender, eu continuo precisando acrescentar, eu continuo precisando ler, eu continuo precisando me esforçar. Não importa quantos anos você tenha de igreja, nunca chegará a hora que você dirá, olha, hoje eu posso ficar em casa, que esse negócio de igreja, eu já fui 50 anos na igreja, todo domingo, sem faltar nenhum dia. Hoje eu não vou mais, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, não tem ninguém, eu vou lá para ouvir o quê? Tudo que vai falar lá eu já ouvi. Nós não podemos ser assim. Veja, Deus fala conosco em todos os momentos. Deus pode falar com você através de um cântico, de uma música, de uma palavra, de uma reflexão. Deus pode falar conosco a qualquer momento, e Ele fala, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos. Quando o Senhor Jesus disse que partiria, Pedro falou para o Senhor, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Essa declaração precisa ser repetida por nós em todo o tempo. Não importa quantos anos de cristão você tenha, ou quantos anos de vida você tenha. Não há como viver neste mundo, enfrentar e vencer as ciladas deste mundo, se eu não estiver absolutamente dependendo em tudo do Senhor Jesus. Dependendo dele para começar o meu dia. Por isso, nós devemos começar o dia orando e falando com o Senhor. Senhor, me prepara, eu não sei o que vem pela frente hoje. Me prepara para este dia. Senhor, me sustenta com a sua mão, porque eu não sei que hora que eu vou ser tentado. Senhor, me sustenta com a sua mão, que eu não sei que hora que eu vou passar por uma dificuldade. Mas uma coisa eu sei, uma coisa nós sabemos, que se o Senhor estiver conosco, eu posso passar pelo vale mais terrível, ou eu posso estar na situação mais confortável. Se o Senhor estiver comigo, eu vou passar bem. Mas se eu não estiver dependendo do Senhor e buscando a presença do Senhor na minha vida, o ambiente mais desejável será um grande risco para mim. O melhor ambiente do mundo será perigoso se o meu coração estiver distante de Deus. Por isso, Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque eles verão a Deus, o reino de Deus é deles. Por quê? Porque eles entregaram toda a sua confiança e a sua esperança nas mãos do Senhor. Nesta manhã eu quero encerrar dizendo isso para vocês. Qual é o grande remédio para a soberba? O grande remédio para a soberba é a humildade de reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Qual é o grande remédio para a soberba? É a humildade de reconhecer que sem o Senhor eu não sou nada. Eu posso ser bom em muitas coisas, mas sem o Senhor, mesmo sendo bom em muitas coisas, eu não vou dar conta da vida, eu não vou dar conta do futuro, eu não vou dar conta. Por isso eu preciso do Senhor, por isso eu preciso de Jesus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe muito a nossa vida, para que a gente coloque fora realmente a postura da soberba, que ela não domine o nosso coração, que a gente não tenha este hábito de achar a respeito de nós mesmos aquilo que nós não somos.
Se é para se vangloriar de alguma coisa, o apóstolo Paulo diz: se eu for me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar, sabe no quê? Nas minhas fraquezas. Paulo diz: eu sou o pior de todos os pecadores. Se é para dizer alguma coisa a meu respeito, que eu sou mais do que os outros, então vou dizer: eu sou mais pecador do que os outros. Isso é humildade. Para que ninguém pense a seu respeito mais do que convém. É o que Paulo nos recomenda. Esse é o grande remédio para a soberba, para que ela não nos destrua. Então é um assunto simples e ao mesmo tempo extremamente importante para a nossa vida, que está amplamente divulgado, não só em Provérbios, mas está divulgado em toda a Bíblia. E nós devemos prestar atenção nisso. Para de pensar que soberba é coisa da caricatura do político todo-poderoso, do magnata do petróleo. Soberba é uma coisa cotidiana, presente na vida de todas as pessoas, não importa se seja um milionário ou se seja alguém que está abaixo da linha da pobreza. Eu posso ser alguém muito pobre e ter um coração soberbo. Por isso nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos ensina nesta manhã. E nós devemos nos humilhar diante dEle e reconhecer que nós precisamos do Senhor, pois sem Ele nós nada podemos fazer. Amém?